Olá, queridos alunos! Hoje iremos realizar nossa atividade de ressignificação referente ao primeiro e segundo semestres do ano de 2020. Com isso, iremos realizar 16 questões, relembrando os conteúdos dos 4 bimestres. Para isso, é necessário estarmos com os 4 livros em mãos. No primeiro desafio, encontraremos questões dos conteúdos dos livros 1 e 2. As atividades de português serão as primeiras, da questão 1 até a questão 8 de cada desafio. No número 1 diz: leia o texto a seguir e responda a questão. Curupira. Eu sou o protetor das matas, de todos os animais. Não gosto de quem destrói, quem polui, eu vou atrás. Eu despido os caçadores com os pés virados para trás. É um adivinho de cordel publicado por Mariana Bigio. Eu pergunto a vocês, quem é que não gosta de quem destrói? Letra A, os animais. B, o curupira. C, os caçadores. Ou D, o autor do texto? Nessa primeira questão, fala sobre os pronomes pessoais, certo? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que encontramos nas páginas 15, 16 e 17 do livro 1. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. A pessoa que fala, eu no singular, nós no plural. A pessoa com quem se fala, tu no singular ou você, e vós ou vocês no plural. E a pessoa de quem se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Número 2. Leia o texto a seguir. O casamento. Chegou afinal o grande dia e vieram os grandes doces, 6 cocadas, 6 pés de moleque e uma rapadura. Doce mais que suficiente para uma festa em que todos os convivas iam comer de mentira. Pedrinho armou a mesa da festa debaixo de uma laranjeira do pomar e botou em redor todos os convivas. Lá estavam Dona Benta, tia Anastácia e vários conhecidos e parentes, todos representados por tijolos e pedaços de pau. Está no livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Quase todos os convivas iam comer de mentira por quê? Letra A. Eles não gostavam de doces. B. Não havia doces em quantidade suficiente. C. Eles eram representados por objetos. E D. Pedrinho armou a mesa debaixo de uma laranjeira. Essa questão número 2 é uma questão interpretativa. Então, nós teremos que realizar a leitura com cuidado, prestando bastante atenção para respondermos corretamente. A questão número 3 também se encontra nos conteúdos do livro 1, da página 54 até a página 64. Esse conteúdo aborda o texto de divulgação científica, tabelas, gráficos e diagramas, como forma de ler e interpretar informações. Então, essa questão nos diz: leia o trecho do texto a seguir. Breve história da Terra. Nosso planeta tem 4,54 bilhões de anos. Esse longo intervalo de tempo, chamado de tempo geológico, foi dividido pelos cientistas para fins de estudo e de entendimento da evolução da Terra em intervalos menores. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, indeterminado. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuem e como os seres vivos nela se encontravam. O período, uma divisão da Terra, é a unidade fundamental na escala do tempo geológico. O quadro a seguir mostra as 3 maiores divisões do tempo geológico. Então, nós temos aqui uma tabela com a escala do tempo geológico. O tempo fanerozoico, que se divide em Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, o Mesozoico, que pode ser Quaternário, Neogênio, Paleogênio, o Mesozoico, que pode ser Cretáceo, Jurássico, Triássico, e o Paleozoico, que é o maior, pode ser Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano.
Esse texto foi encontrado em Breve História da Terra, escrito por Pércio de Moraes Branco. Considerando o quadro apresentado no texto, assinale a alternativa correta. Letra A. O Fanerozoico é dividido em 3 eras. O Paleozoico e o Mesozoico são exemplos de período. O Devoniano e o Neogênio pertencem à mesma era. O Permiano, o Paleogeno e o Jurássico são exemplos de era. Então, vocês vão voltar lá na tabela, vão olhar as suas divisões, né, os seus períodos, e vão marcar a opção correta. A questão número 4 também é uma questão interpretativa. Então, nós iremos realizar uma leitura calma para que possamos compreender o que nos é passado o texto. Leia o texto a seguir. Geleia de morango, deliciosa geleia, anunciava o vendedor. O alfaiate ficou com água na boca e depressinho comprou um pote de geleia vermelhinha e cheirosa. Passou uma boa camada de geleia numa fatia de pão que deixou na mesa para comer depois de terminar o trabalho e continuou a costurar, cantarolando. Mas a geleia deu água na boca também de umas moscas que voaram zumbindo para cima dela. Esse trecho está no livro Sete de um Golpe Só, dos irmãos Grimm, reescrito ou adaptado por Tatiana Belink. O trecho Deliciosa Geleia expressa a propaganda do produto que estava sendo vendido, B, o desejo do alfaiate, C, um fato que aconteceu com o alfaiate, ou D, uma sugestão dada por umas moscas. Analisem e marquem a alternativa correta. A questão 5 diz: leia o texto a seguir. Espuma esperta. Os pesquisadores da UFMG desenvolveram uma espuma de poliuretano, uma espécie de plástico capaz de detectar e absorver herbicidas da água e dos alimentos. O material foi produzido pelos próprios pesquisadores, usando como matéria-prima resíduos da indústria petroquímica, catalisador de petróleo e componentes naturais, como o óleo de mamona. De acordo com Maryslene Braga, engenheira química e coordenadora do projeto, essa composição deu origem ao material químico que interage com o pesticida, ou seja, a espuma consegue identificar apenas agrotóxicos. Então eu pergunto, qual é o objetivo da espuma criada? A. Aumentar a produção de alimentos. B. Desempenhar o papel dos herbicidas, mas de forma natural. C. Identificar o tipo de agrotóxico usado na plantação. Ou D. Retirar o agrotóxico do alimento. Essa questão 5 também é uma questão interpretativa, então refaçam a leitura com cuidado e assinalem a alternativa correta. A questão número 6 trata-se de advérbios. E esse conteúdo está nas páginas 21 a 24 do livro 2, do segundo bimestre, onde explica que advérbios são as palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos aos verbos, aos adjetivos ou a outros advérbios. Nós vimos também que existem os advérbios de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de intensidade e de modo. Agora vamos realizar essa questão baseada nas informações que temos. 6. Leia o texto a seguir. Agenda da mobilização. Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o Comitê Pro Fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o Comitê Pro Fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, como forma de preparação para a greve global. Texto escrito por Lu Sudré e publicado no Brasil de Fato. O trecho, com o objetivo de, indica A. Lugar. B. Dúvida.
C, tempo ou D, finalidade? Então, vocês irão voltar ao texto, procurar o termo com o objetivo de acordo com o contexto, perceber o que ele está indicando. Número 7. Leia o texto a seguir. Campanha adverte contra fake news sobre mudanças climáticas no YouTube. São Paulo, uma campanha mundial que reúne mais de 540 mil assinaturas na plataforma Havas. Nesta terça-feira, 11, exige alterações no algoritmo do YouTube para que vídeos que disseminam fake news sobre as mudanças climáticas parem de ser promovidos. Esses vídeos sustentam que as mudanças climáticas são uma farsa e podem ser encontrados em buscas com as palavras-chave aquecimento global e mudanças climáticas. Essa campanha foi desenvolvida pela RBA, que é uma campanha contra as fake news. Marque a alternativa que apresenta uma palavra que pode substituir sustentam sem que o sentido do texto mude. Então, vocês vão voltar lá no texto, vão procurar a palavra sustentam, vão observar em que contexto ela é empregada e por qual dessas palavras abaixo ela pode ser substituída sem alterar o seu sentido. Letra A, custeiam. B, contradizem. C, afirmam. D, transportam. Então, essa questão também é uma questão interpretativa. Busquem no texto, leiam, compreendam e assinalem a alternativa correta. E no número 8 diz: para nadar por aí sem bater em nada, o Ituí-cavalo emite uma leve corrente elétrica na água. Quando essa corrente bate no que está ao seu redor, ela retorna até chegar a receptores distribuídos por todo o corpo do animal. São eles que identificam se há algum obstáculo por perto, permitindo que o peixe nade por aí sem bater em nada. A corrente elétrica serve também para detectar a presença do alimento. A incrível habilidade desse peixe ajudou o cientista computacional Malcolm McLever, da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, a criar um robô capaz de se movimentar também com base na corrente elétrica que emite. Usamos o Ituí-cavalo como modelo para um robô capaz de se mover embaixo d'água muito mais rapidamente do que os robôs aquáticos que já existem, explica o pesquisador. Esse texto foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças e tem como título Peixe-robô. Por ser também uma questão interpretativa, nós iremos fazer novamente a leitura do texto com calma, com tranquilidade. E, por ser também uma questão interpretativa, né, temos aí uma notícia, temos aí um texto de divulgação científica. Nós vamos ler com calma, com autonomia, para que possamos marcar a alternativa correta. Qual seria a alternativa correta? Letra A. O peixe Ituí-cavalo contribui com a criação de um robô. B. O robô vai se mover muito mais rápido que os peixes. C. Somente o robô emite corrente elétrica. Ou D. Ainda não existiam robôs aquáticos. Vejam, revejam e marquem a alternativa correta. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Todos nós somos capazes de realizar uma boa atividade, basta nos esforçarmos.